Amém, amém. Louvado seja Deus. Queridos, eu não sei você, quando você vai lendo a Bíblia, né, a poderosa palavra do Senhor, eu não sei se você já percebeu que o povo de Deus, ao longo das gerações, ele ou conviveu, ou ele viveu dentro de outros povos, outros impérios. Por exemplo, na época de Moisés, né, e a sua família e toda aquela narrativa, o povo de Deus estava inserido no Império Egípcio. Quando nós lemos a história de Daniel e seus amigos, aquela história narrada durante o Império Babilônico e depois o Império Medo-Persa. E depois, com Jesus e seus discípulos, nós temos a narrativa de que Jesus está ali juntamente, né, com seus discípulos inseridos no Império Romano. E esses impérios, eles tiveram grandes extensões territoriais, eles foram poderosos, eles tiveram poderosos líderes. Todos esses impérios, queridos, eles ficaram na história. Foram grandes, tiveram grandes expressões, mas eles ficaram na história. Eles não existem mais. Mas eu quero dizer para você que existe um reino que é eterno, que dura para sempre, que é o reino que eu e você pertencemos por herança em Cristo Jesus, e esse reino que jamais acabará é o reino de Deus. É o reino de Deus. E esse reino, querido, não é um reino humano. Esse reino é um reino conquistado pelo sangue de Jesus. Eu quero compartilhar com você o versículo que faz parte do nosso tema desse ano, o reino imparável, o versículo de Isaías capítulo 9, versículo 7, vou compartilhar na versão ONBV. O texto diz o seguinte: o seu reino sempre crescerá e haverá completa paz. Ele governará com justiça e retidão, perfeita no trono de Davi, desde agora e para sempre. O Senhor Todo-Poderoso, no seu grande amor, vai providenciar para que tudo isso aconteça. Queridos, esse texto aqui de Isaías, capítulo 9, é aquele texto profético acerca da vinda do nosso Senhor, acerca da vinda de Jesus. Isaías, ele profetizou que viria um maravilhoso conselheiro, um filho que nos seria dado, e o seu nome seria Pai da Eternidade, o seu nome seria Deus Forte, Deus Poderoso. E ainda, somado a essas informações de que ele viria, o profeta, ele diz sobre a natureza e sobre a característica desse reino, que é um reino eterno, que é um reino justo, que é um reino pacífico, é um reino que ninguém pode destruir, é um reino que dura para sempre. Ninguém pode deter o reino do nosso Deus. Meu tema com você nessa noite é o tema Reino Imparável. Quantos estiveram aqui no culto das primícias? Levante a sua mão. Quantos estiveram aqui no culto das primícias? Nós tivemos muitos convidados, né? Nós temos algumas mãos levantadas. No culto das primícias, pastor Jackson esteve aqui conosco, compartilhando também sobre o reino imparável, sobre uma das óticas do reino imparável. Mas eu quero continuar compartilhando com você, porque eu tenho uma intenção nessa semana das nossas células falarem sobre isso, falarem sobre as motivações, falarem sobre a essência desse reino imparável. Inclusive, você assistiu no Paz News que hoje nós estamos começando um período de consagração como igreja. Querido, um período de jejum, e esses períodos de jejuns, eles são poderosos, eles são tempos de renovação do odre, eles são tempos de renovação do vinho, do novo que vem do céu sobre nós. Por isso eu queria desafiar você como parte dessa proposta da nossa liderança, né, de falarmos sobre o reino, de falarmos que esse reino é imparável. Eu queria desafiar você a entrar nesse jejum conosco. 2 refeições você vai tirar da sua rotina, e ainda 6 da manhã, na sua casa, você vai poder entrar em um link e ouvir as orações e concordar em fé. Quero desafiar você
Quero desafiar você a entrar nesse mover. Queridos, quando nós falamos que o reino de Deus é um reino imparável, nós estamos falando da essência do coração do nosso Deus. O reino de Deus, e eu preciso dizer para você sobre uma das características do nosso Deus, né, que o reino de Deus é onde Deus está verdadeiramente reinando. E no reino de Deus, dos atributos, uma das características do nosso Deus é que o nosso Deus, ele é soberano. Diga assim comigo: o meu Deus, ele é soberano. Ele é soberano. E o nosso Deus, ele é soberano sobre tudo, sobre todos, sobre todo o universo. Ele é soberano sobre o universo. Mas se existe uma coisa que o nosso Deus, ele não gosta de fazer, o nosso Deus não gosta de forçar nada. O próprio pastor Eibe, que é o nosso líder, ele diz: nada forçado dá certo. Então eu e você, nós temos um Deus que não gosta de forçar o seu reino para as nações da terra. O Senhor não gosta de empurrar o seu reino de goela abaixo. Pelo contrário, Ele quer e Ele deseja que eu e você possamos nos submeter à sua vontade. Que eu e você nós possamos compreender que existe um rei sobre o trono, que existe o Senhor, e eu e você devemos nos render e nos submeter ao seu reino. O próprio Senhor Jesus disse lá em Lucas capítulo 17, no versículo 20 e 21, ele disse: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Bata a mão no seu peito e diga assim comigo: o reino de Deus, ele está dentro de mim. Ele está dentro de mim. Quando você se submete ao Senhor, quando você entrega a sua vida ao Senhor, quando você faz uma aliança com o Senhor, o reino de Deus, que não é um reino geográfico, que não é um reino físico, que não é um reino político, o reino do Senhor é um reino espiritual. E por ser um reino espiritual, o reino de Deus é um reino dinâmico. E o reino de Deus, ele se manifesta onde os corações, como eu disse, se rendem à sua vontade. O reino de Deus é a presença dele no meu coração e no seu coração. Queridos, o reino de Deus, ele se manifesta onde a sua vontade ele é obedecida. Então imagine, existe um rei. Nós somos súditos do rei, nós somos filhos do rei, nós somos servos do rei. E queridos, pode ser que alguém dentro do reino talvez diga assim: olha, eu não quero, não concordo com todas essas coisas do rei, não concordo com esses princípios. Olha, querido, cuidado, né? Porque como súditos, como servos, como filhos, nós devemos nos submeter de todo o nosso coração ao nosso Deus. Não pode haver um pensamento, a Bíblia fala sobre a mente dividida, não podemos ter um ânimo dobre. Nós precisamos estar alinhados com a vontade do nosso Deus. E quando o Senhor é o Rei de verdade, nos nossos corações, onde nós permitimos que a justiça de Deus reine e governe, é um lugar propício para a transformação das nossas vidas, das nossas casas, das nossas famílias. Senhor Jesus nos ensinou a orar para atrairmos o reino de Deus. Lá em Mateus capítulo 6, no versículo 10, o Senhor nos ensinou a orar dizendo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pastor, eu quero aprender a orar com Jesus. Foi isso que o Senhor nos ensinou a orar. O Senhor nos ensinou a orar para que venha o reino do Senhor. Vamos dizer juntos esse versículo para reforçar no nosso coração? Vamos lá? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Querido, se você quer saber como é o reino de Deus, você precisa olhar para as evidências bíblicas de como é o céu. Como é o céu? O que existe no céu? Quando nós lemos na palavra o que a Bíblia fala sobre o céu, é no céu onde a vontade soberana do Senhor governa.
No céu, querido, eu quero dizer que o que não há no céu não há casamentos que são encerrados pelo divórcio. No céu não há crianças que são abusadas ou que passam fome. No céu não há destruição. No céu não há dor, não há enfermidade e nem mesmo morte. Quando Jesus nos ensinou a orar, e é isso que eu e você devemos aprender. O Senhor Jesus nos ensinou porque a vontade de Deus é que tudo isso que acontece no céu venha sobre a terra, e é possível. Como eu tenho dito, é possível que a sua casa, que o seu lar seja um pedacinho do céu. Só uma pessoa diz amém? Misericórdia, nós estamos em uma igreja. A vontade de Deus é que a sua casa seja um pedacinho do céu. Eu quero, Senhor. Eu gosto de ver assim, bem pentecostal. Queridos, a maior perfeita vontade de Deus é isso, é trazer o céu à terra. E se tem uma coisa que a palavra de Deus, o tema central da palavra de Deus, qual é, pastor? Se puder fazer essa pergunta, qual é o tema central da palavra de Deus? Eu quero dizer para você que o tema central da palavra de Deus é o evangelho do reino de Deus. Diga assim comigo, o evangelho do reino de Deus. Lucas capítulo 4, no versículo 43, a Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus, o maior evangelista do reino, aquele que priorizou o reino de todas as formas possíveis. O Senhor Jesus, ele disse, é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus em outras cidades também, porque para isso eu fui enviado. Queridos, essa expressão nos evangelhos e no livro de Atos, essa expressão reino de Deus ou reino dos céus, ela foi citada por 133 vezes. 133 vezes nos evangelhos em Atos essa expressão reino dos céus foi citada. Mas nas cartas apostólicas, não há muito a menção de reino de Deus e nem reino dos céus. Houve uma mudança quando nós passamos dos evangelhos para as cartas. E eu queria que você compreendesse, porque é muito importante isso, porque que nas epístolas não é citado tanto o reino dos céus e o reino de Deus. Porque nessa época, voltando lá no Império Romano, nessa época existia o império. E dentro do império, como eles estendiam seu domínio, por vários reinos, conquistando vários reinos, o que acontece? O imperador César, até então o imperador na época de Jesus, ele dominava abaixo de vários reinos, de vários reis. Inclusive o próprio rei Herodes, ele fazia parte desse grupo que era dominado pelo imperador César. Então, como existia uma mentalidade equivocada aqui, até mesmo errada, tipo assim, como se agora os reinos fossem submissos ao grande imperador, inclusive nessa época eles invocavam César como um grande Deus. E isso é uma grande blasfêmia contra o nome do Senhor, porque homem nenhum pode ser considerado Deus. Então, para que não houvesse confusão na cabeça das pessoas, poxa, o império é maior do que o reino, então nas cartas e nas epístolas se encontrou uma nova forma de evocar o reino de Deus. E trazendo mais uma informação sobre César, porque César era chamado como César é o Senhor. E essa palavra Senhor, pode colocar para nós aí, era a palavra Kyrios, ou algumas pessoas falam Kyrios ou Curios, que era a palavra Senhor. Então as pessoas diziam, César é o Senhor. Então a partir de agora, nas epístolas, o nome Reino de Deus passou a se chamar de outra forma. Então, como eles invocavam o nome desse homem, ele é o Senhor, então a Bíblia começou a chamar outra coisa. Lá em Filipenses, capítulo 2, no versículo 11, a Bíblia diz, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai.
Então agora não era mais chamado reino dos céus ou reino de Deus, agora nós vamos chamar Jesus é o Quírios. Jesus que é o Senhor. Jesus que deve governar sobre nós, Ele que é o nosso Senhor. Vamos dizer juntos aquilo que eu e você nós temos em nosso coração. Ele é o seu Senhor? Ele é o seu Senhor, então vamos dizer: Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu Senhor. Mais uma vez pela fé: Jesus é o meu Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Sabe quantas vezes eu falei? 133 vezes o reino no Novo Testamento, mas aqui, durante todo o Novo Testamento agora, Jesus Cristo é o Senhor, e referindo o Senhor a Jesus, agora são 610 vezes, 610 citações para Jesus como o Senhor, Jesus como rei desse reino. A Bíblia diz que Deus colocou Jesus acima de todo nome, acima de todo principado, acima de toda potestade, acima de todo império, acima de todo domínio. Jesus é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ele é o rei desse reino, Ele é o rei do reino de Deus. Eu queria que nós voltássemos para esse texto principal dessa noite, Isaías 9, capítulo 7. O seu reino sempre crescerá. Posso ouvir um amém? Amém. O seu reino sempre crescerá e haverá completa paz. Ele governará com justiça e retidão perfeita no trono de Davi, desde agora e para sempre. Eu quero chamar a sua atenção em especial para a primeira parte deste versículo. O seu reino sempre crescerá. Isso revela algo muito impressionante sobre a natureza do reino de Deus. Como uma outra forma de falar esse texto, e até mesmo puxando essa frase do hebraico, esse texto pode ser também declarado e falado da seguinte maneira: e do crescimento do seu reino não haverá fim, sempre crescerá. Vamos dizer juntos? E do crescimento do seu reino não haverá fim, sempre crescerá. No reino da biologia, na biologia nós estudamos, nós nascemos, nos desenvolvemos, crescemos, mas tudo para de crescer. Porém existe um reino, que é o reino de Deus, que ele não para de crescer. Ele é um reino eterno. Queridos, qual é o convite que eu tenho para mim e para você nesse ano de 2026? Se o reino de Deus é um reino que sempre está crescendo e crescerá durante toda a eternidade, e se você faz parte desse reino, então significa que você não pode parar. Então significa que você não pode retroceder. O desafio que o Espírito Santo tem para você nesse ano de 2026 é ano de crescer, é ano de se multiplicar, é ano de avançar, é ano de tomar posse desse reino em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Desafio é esse de Deus para nós, é nós crescermos, é nós nos multiplicarmos em todas as áreas da nossa vida. E nós como igreja, desde 2018, onde nós passamos por uma série de reestruturações como igreja, a nossa liderança em todo esse tempo tem trabalhado e nos estimulado muito, no sentido de nós consolidarmos as bases. Uma das áreas mais importantes nós como igreja é fazer discípulos, é ganhar pessoas, é cuidar bem de cada pessoa, é preparar a próxima geração, é consolidar. Discipulado é consolidação da fé. Por isso, uma pessoa que de repente não queira ser consolidada através do discipulado, quer dizer, tem uma coisa errada, porque o discipulado tem esse alvo de nos fundamentar. Então, ao longo desses anos, a nossa liderança trabalhou essa parte de estar nos consolidando, nos fundamentando. E agora, no ano de 2026, nossos pastores, pastor Eibe, pastor Andréia, pastor Paulo e Rebeca, nós temos recebido essa orientação de nós começarmos a nos expandir. Então, em todo esse tempo, a orientação foi: vamos crescer em qualidade. Vamos amadurecer, vamos consolidar
as nossas bases. Mas agora, chegou o tempo de nós nos esticarmos. E durante esse ano que se passou, durante o ano de 2025, nós estávamos orando assim, né? E nós sabíamos que era o tema desse ano, mas não sabíamos qual era a direção que nós tomaríamos. E conversando com o nosso supervisor, pastor Jacques, ele falou, é hora de nós nos expandirmos, de nós crescermos, de nós nos esticarmos. Diga assim comigo, é hora de nos esticarmos. De nos esticarmos. Queridos, eu fiquei muito inspirado, né, no vídeo que passou aqui na virada do ano. Pastor Eibe falou assim, vocês que são grandes igrejas, que já estão consolidadas e que têm condição de vocês se multiplicarem, é tempo de vocês avançarem. Eu tomei aquela palavra e falei, é verdade, Senhor, está ligado. Quantas vezes aqui no final do ano eu falei tanto sobre essa questão de que no ano de 2026 nós abriríamos um novo campus aqui na cidade. Quem lembra do pastor falar isso? Amém. Chegou esse tempo. Nós estamos nos movendo nessa direção. Mas a situação era, Senhor, o Senhor vai querer uma multiplicação da igreja, o Senhor vai querer uma estação missionária da nossa igreja. E pensando qual é a região, qual é o lugar, nós já estamos em Luzimangues, nós já estamos em Aureni, qual é a região da nossa cidade que o Senhor quer estabelecer algo, um fundamento, ganhar uma região da cidade. E aí, eu me lembrei, né, e eu sempre, quando indo para a casa de um dos irmãos aqui da nossa igreja, passando lá no setor, eu sempre, numa esquina, via um prédio, e esse prédio eu falava, aqui vai ser uma igreja nossa, aqui ainda vai ser igreja nossa nesse lugar. Acho que umas 3 ou 4 vezes eu falei isso para a pastora Luana. E esse lugar em especial é um lugar que nós já temos há mais de 10 anos um trabalho consolidado. Porque nós irmos para um lugar onde ainda não existe nada e começar do zero é um pouco mais dispendioso. Mas nós começarmos num lugar onde nós já temos 4 life groups acontecendo. Então, queridos, nesse ano de 2026, o núcleo que nós vamos implantar, o campus, será no setor, no bairro Lago Norte. Lago Norte. Eu queria te mostrar, pode colocar aí, eu queria te mostrar o prédio, né? Eu queria te mostrar esse prédio, queridos, nós já alugamos esse prédio, né? Nós já está alugado. Então, esse prédio, né, todas as vezes que eu passava lá, eu falei, aqui uma igreja, aqui uma igreja. Eu quero te contar o nosso projeto. É um projeto ousado. Quantos aqui conhecem a estrutura do nosso Pais Kids aqui? Levanta a mão. Você que é pai. Queridos, nós queremos, nessa parte anexa desse prédio, deixar um Pais Kids do jeito que nós temos aqui. As nossas crianças aqui do centro têm esse privilégio, essa oportunidade. Nós queremos levar para essa comunidade também um Pais Kids igual. Queridos, vocês só estão vendo, né, esse prédio agora no físico, mas eu já estou vendo ele no espírito, completamente estruturado, uma calçada de bloquete, um Pais Kids top das galáxias, uma placa ali que fica piscando, né? E nesse setor em especial, nós não vamos começar apenas só com a igreja, mas também com um braço social, entrando com amor e ação, com um projeto social muito forte para ganharmos essa comunidade para Jesus. E eu tenho uma novidade, nós já temos esse dinheiro, aleluia. Como bom discípulo do pastor Jackson, esse dinheiro já está no seu bolso, irmão. Está contando só com o meu bolso, está no nosso bolso. Quando nós... Amém, aplaude o Senhor, porque está no nosso bolso mesmo. Então acho tão lindo, né? Já tem os irmãos trabalhando, né? O Rogério não está aqui, né? Mas já estamos trabalhando, negociou para a gente. A irmã Mônica também fazendo o projeto. Em breve nós vamos fazer uma reunião de membros para explicar todo esse projeto. Mas nós já estamos sonhando, indo atrás. E eu creio que até maio nós já vamos começar lá para a honra e glória do Senhor. Estamos desafiando missionários para começar esse novo tempo ali nesse bairro, né? No extremo norte, na região do Lago Norte. Inclusive é um dos nossos alvos do jejum, orarmos por essa implantação. Eu brinquei hoje cedo, que nós estávamos visitando o prédio lá, né? E aí ele está todo sujo assim, ele está meio bagaço, irmão, mas lá vai ficar muito lindo.
Aí eu entrei num quarto assim, assustei, porque tinha um cachorro lá assim. Eu falei, Senhor Jesus, mal começamos a obra e o cão já está aqui. Já está aqui atentando. Mas eu falei, em nome de Jesus, por isso que nós precisamos de oração. Né? Porque suas obras, seus planos, porque todas as vezes que nós entramos nesse avanço, Satanás quer se levantar, né? Então, em nome de Jesus, precisamos das suas orações, intercessões, eu creio em nome de Jesus até antes de maio. Meu Deus, o reino não tem pressa, o reino de Deus tem pressa. Eu posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Atos 1:3, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que ele estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Então, além de, durante toda a vida de Jesus, ele falar sobre o reino dos céus, Jesus falar que o reino dos céus é como uma semente que cresce e torna uma grande árvore, e aves vêm abrigar nos ramos dessa árvore. Nos últimos 40 dias da vida de Jesus, ele priorizou em falar sobre o reino de Deus. Esse tema era muito importante para o nosso Senhor. Era prioridade absoluta para Jesus. E se é a prioridade absoluta do nosso Rei, deve ser prioridade absoluta no meu e no seu coração. Mateus 6,33, que é um texto que todo crente deve saber de frente para trás, de trás para frente. Mateus 6,33, a Bíblia diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Vamos dizer juntos esse texto, vamos lá? Busquem. Queridos, Jesus tem uma prioridade. O reino de Deus tem uma prioridade. Talvez seu alvo para esse ano de 2026, pastor, eu quero uma casa nova, eu quero um carro novo, eu quero uma nova formação. Querido, tudo bem, realmente é da vontade de Deus que possamos crescer em todas as áreas da nossa vida. Mas eu quero dizer para você que essas não são as nossas prioridades, não devem ser as nossas prioridades. O reino de Deus deve vir em primeiro lugar nas nossas vidas. A promessa diz que todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. Quando você vira o polo dessas situações, você fica atrás das coisas que serão acrescentadas, vira uma bagunça. Por isso que nós precisamos priorizar o reino. E eu tenho para você três segredos muito práticos aqui de quem prioriza o reino. Porque você pode estar falando, e aí, pastor, onde eu entro no reino imparável? O que eu posso fazer que seja relevante, que seja poderoso, que o reino de Deus possa avançar através da minha vida? Eu quero ministrar para você três segredos para você priorizar o reino de Deus. O primeiro segredo: seja intencional. Seja intencional. Vira para a pessoa que está do seu lado, para reforçar esse ponto, e diga para ela com fé: irmão, seja intencional. Seja intencional. Queridos, o intencional é aquela pessoa que age com um propósito claro. O intencional, ele age de acordo, as suas ações, elas são alinhadas com valores. Precisamos ser homens e mulheres que são intencionais nas nossas ações com respeito ao reino de Deus. E para nós sermos intencionais, nós precisamos mudar alguns hábitos. Diga assim comigo, hábitos. Alguns hábitos da nossa vida. Queridos, se você quer mudança e transformação na sua vida, você não pode continuar com os mesmos hábitos dos anos anteriores e querendo resultados diferentes. É preciso novos hábitos. E um dos hábitos que você deve ser intencional no ano de 2026 é em um hábito chamado TSD. Tempo a sós com Deus. Tempo a sós com Deus. Salmo capítulo 1, no versículo 3, a Bíblia diz: é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no devido tempo e as suas folhas não murcham. Tudo o que faz prospera. Queria que você visualizasse algo que eu vejo algumas vezes lá na nossa chácara, na chácara da igreja, Monte Carmelo.
Nós temos uma área lá na chácara, que é a área de mata ciliar, onde passa um córrego, córrego Jaú. E lá, as árvores que estão presentes lá no córrego, elas são árvores diferentes do restante da chácara. Elas são árvores frondosas, grandes, troncos grandes, árvores que abrigam, né, muita sombra, né, abaixo delas. Querido, e existe um segredo. O que as raízes dessas árvores estão recebendo ali? Elas estão recebendo muita água, água com abundância. Lá as águas não secam. E essa é uma imagem, é uma visão para mim e para você. E o salmista está falando, ele está dizendo aqui, ele está construindo para nós uma promessa de frutificação e de sucesso. É alvo de Deus para a nossa vida a frutificação e o sucesso. Porém isso só vem, querido, quando você se alimenta do Senhor. Você se alimenta da presença de Deus. Por isso que a Bíblia nos compara como uma árvore plantada à beira das correntes das águas. O que são essas águas? A palavra de Deus. A palavra de Deus é a fonte da vida. Ela você deve intencionalmente, todos os dias, se alimentar dela. Se alimentar dela, ter fome e ter sede da palavra de Deus. Então essa promessa de frutificação, essa promessa de onde você colocar as suas mãos prosperar, vem como consequência de cultivar esse bom hábito de estar diante do Senhor, de se alimentar do Senhor. Mas eu preciso te dizer, queridos, que a falta de fruto, que a falta de sucesso nas diversas áreas da nossa vida está ligada diretamente à falta de fome, à falta de sede que nós temos do Senhor. E uma das coisas que nós precisamos ser intencionais em 2026 é lutar contra a apatia e a frieza espiritual. Precisamos lutar contra essas ciladas de Satanás que nos tiram do propósito do Senhor. Por isso, querido, você precisa separar tempo para estar com o Senhor. Existe uma diferença, querido, entre o crente derrotado e o crente vitorioso. O crente derrotado e o crente vitorioso. Qual que é a diferença? Não são grandes coisas, são pequenas coisas. O crente vitorioso, registre isso que eu vou falar para você, é um crente constante. Ele é constante. Ele marca na agenda, ele diz, Senhor, ele é determinado com ele mesmo. Ele diz, estarei na tua presença todos os dias da minha vida, custe o que custar. Custe o que custar. Mas o crente que é derrotado, ele é o crente relaxado. Ele faz disposições, ele diz, esse ano eu vou crescer. Ele começa tirando bem, tempo a sós com Deus, mas ele desanima. Ele desiste no meio do caminho, então ele faz um dia, 10 não, daqui a pouco ele já se esfriou, ele se foi, ele perdeu o seu propósito. E o Albert Einstein, né, que foi um grande pensador, né, um grande homem na história da humanidade, ele disse que insanidade é continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Eu quero novidades de vida em 2026, quero fazer parte desse reino, mas não dá para carregar os mesmos hábitos dos anos anteriores. É necessário você ser intencional, ser determinado com você mesmo para estar diariamente com o Senhor. Eu posso ouvir um amém? Amém. Segundo lugar, segundo hábito para quem deseja priorizar o reino em 2026, foco, sermos focados. Compartilhei aqui alguns domingos atrás no Tadel, nosso treinamento de líderes. Convido você, não é só para líder de life group, nem de ministério, é para formação de liderança. Compartilhei aqui que foi feita uma pesquisa com 1.700 CEOs de grandes empresas. E eles analisaram a característica de grandes líderes. O que é que grandes líderes têm? Concluíram que grandes líderes são líderes que inspiram pessoas. Líderes com aquilo que eles fazem, com aquilo que eles são, eles influenciam pessoas, eles inspiram pessoas. Pode estar falando assim, eu não sou líder ainda de nada, pastor, eu não sou líder de ministério, de célula, né? Eu não sou discipulador, querido. Você precisa, em primeiro lugar, liderar você mesmo, já é o primeiro passo, eu me liderar ser intencional.
Então, se todos nós, em alguma medida, somos líderes em alguma parte, então, querido, nós precisamos carregar essa característica de inspirar pessoas. E no universo da inspiração se constatou que a característica mais importante da inspiração é nós sermos focados, é nós sermos centrados. E isso é altamente inspirador. O que é uma pessoa centrada? Ela é constante. As pessoas, elas veem você na constância, elas falam, essa pessoa é uma pessoa digna de ser seguida, porque ela tem começo, meio e fim. A vida dela é coerente. E eu queria falar para você, dentro desse ponto, duas coisas para nós sermos focados em 2026. E a primeira delas é o foco em nós sermos fiéis no culto de celebração e no Life Group. Pastor, é congregar um domingo por mês e 10? Não, querido, não é isso. E eu estava visualizando minha rede social esses dias, eu gosto de seguir pessoas de forma intencional, e abriu lá um post do pastor Lucinho. E me motivou muito aquele post, porque ele citava a seguinte questão: faltar à igreja está custando mais do que você imagina. Quando você falta à igreja, custa muito para você, querido. Quando você vem à igreja, você ganha muito, o contrário é verdadeiro. E eu queria listar para vocês essas 25 questões para aquecer o seu coração, para você ser muito focado nessa área. Então pode colocar para a gente aí essa imagem, depois eu vou compartilhar no canal de transmissão da igreja. Queridos, faltar à igreja, por que nós devemos ser fiéis no culto de celebração, no Life Group? Querido, Deus ordena que os crentes se reúnam. A igreja fortalece a sua fé. Você nunca foi criado para seguir Jesus sozinho. A igreja é o corpo de Cristo. Jesus ama a igreja. A adoração é mais poderosa quando feita em conjunto. A igreja ajuda a proteger você do afastamento espiritual. Deus usa a igreja para amadurecer os crentes. Você recebe encorajamento quando a vida está pesada. A igreja ajuda a corrigir e guiar você na verdade. Você cresce por meio do ensino bíblico. Deus planejou a sua igreja para haver responsabilidade mútua. Os dons espirituais existem para servir aos outros. A igreja ajuda você a resistir ao pecado. Você aprende a amar como Cristo ama. A oração em conjunto traz força. A igreja lembra você semanalmente da verdade de Deus. Ela ajuda a formar a próxima geração na fé. A igreja oferece liderança piedosa. A fé cresce quando é praticada, não vivida de forma isolada. A igreja ajuda você a permanecer firme na sã doutrina. Você experimenta unidade em Cristo. A igreja prepara você para as batalhas espirituais. Os primeiros cristãos priorizavam estar juntos. A presença de Deus é experimentada de forma em especial na comunhão. Queridos, há um segredo, porque a palavra de Deus diz para nós priorizarmos e congregarmos fielmente. Deus sabia que Satanás iria te atentar, a desviar do propósito. Por isso, meu irmão, firme o seu coração nesse alvo. Nada vai arredar os meus pés da tua casa. Ah, meu irmão, meia hora, 8h30 ou 5h30, chegou alguém na sua casa, meu irmão, eu estou indo para a igreja, se você quiser ir comigo, está super convidado. Ah, marcaram festas, inclusive a gente sempre pede, não marca comunhão, não marca festa domingo. Domingo é o dia do Senhor, domingo é o dia de priorizar o Senhor, porque sempre alguém vai dar uma desculpa, porque a festa era mais importante. Queridos, domingo é o dia de estar na casa do Senhor. Não se deixe enganar ou se enveredar por essas mentiras de Satanás, contrárias à manifestação do reino de Deus. Amém? Então, queridos, nesse ano seja muito focado em ser fiel. Um outro foco em nós ganharmos vidas para Jesus em 2026. Eu quero fazer uma reflexão com seu coração nessa hora. Quando você olha para a sua direita
e para a sua esquerda. Quantas pessoas nos últimos anos você consolidou na fé? E eu digo consolidar em ganhar para Jesus, falar de Jesus para alguém. E, como estou vendo aqui, né, o Marcos Valério, com a princesa Aurora, eles geraram essa criança, eles estão cuidando com tanto amor e carinho. Eles não entregaram a Aurora para as enfermeiras cuidarem. Querido, Deus tem responsabilizado a nós como pais espirituais, não apenas ganhar, mas também cuidar. Precisamos refletir quem nos últimos tempos, se você fosse olhar agora para a sua direita ou para a sua esquerda, quem aí próximo de você tem ajudado a consolidar na fé? Quem são essas pessoas que é diante de Deus na eternidade, elas vão agradecer a você porque você perseverou com elas, porque você falou de Jesus para elas, porque você não desistiu dessas pessoas. Querido, se você olha para o lado e não vê ninguém, é tempo de nós recalcularmos a rota. É tempo de em 2026 nós focarmos, Senhor, pelo menos eu vou ganhar uma vida para Jesus. Eu estava olhando os stories de alguns irmãos esses dias, e uma irmã leu um livro e compartilhou uma frase, tocou muito meu coração. Ela disse o seguinte, essa frase: antes do outro lado do mundo, existe o outro lado do muro. Queridos, antes de nós pensarmos de irmos tão longe compartilhar o Evangelho, existe alguém sedento por Jesus muito próximo de você. E eu digo para você, Jesus quer usar a sua vida para o seu reino expandir. Jesus quer usar você. Jesus quer usar você. A Bíblia fala que do seu interior fluirão rios de águas vivas. Onde as águas vivas que estão em você estão parando. Não podemos ser um mar morto. Devemos ser um rio de águas vivas fluindo no coração das pessoas ao nosso redor. Por isso, em 2026, o foco, congregarmos fielmente e de forma tão intencional, eu vou ganhar uma pessoa para Jesus. Amém? Posso ouvir um amém? Jesus pode contar com você? Amém. Jesus ouviu, viu? Copiou lá no céu. Amém, amém, amém. Terceiro e último ponto, então, para recordarmos, quais são os hábitos em 2026, o primeiro, seja intencional. O segundo, focado, centrado. E em terceiro e último lugar, seja esforçado. Seja esforçado. Mateus capítulo 11, no versículo 12, a Bíblia diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Queridos, existe às vezes o entendimento errado com respeito à questão do esforço. Muitas vezes as pessoas acham que o esforço é como se nós estivéssemos fazendo algo para merecer alguma coisa. Mas eu quero dizer para você que esforço é diferente de mérito. A graça de Deus que eu e você nós recebemos jamais vai ser por merecimento. Não, tem que ser bonzinho, eu tenho que fazer muitas coisas para Jesus para merecer a graça. Não é assim, a graça é de graça. Porém, nós precisamos ser muito esforçados do reino de Deus. O próprio Senhor Jesus falou que o reino dos céus, ele é tomado por esforço. Então é necessário, queridos, que eu e você nos esforcemos. E eu acho que essa palavra, ela carrega uma violência, no lado do reino, uma boa violência. Por exemplo, a Bíblia diz: pisareis em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno, e nada nos fará dano. Então, queridos, existe uma promessa, existe aqui uma autoridade a mim conferida, a Deus conferida a mim e a você. Então, quando é pisar em serpente e escorpião, meu irmão, é coragem. É fazer que nem eu lá na chácara, quando eu tinha muito pavor de cobra. Mas lá na chácara eu tive que aprender a lidar com elas, porque eu moro na casa delas. Então, quando elas aparecem, eu já deixo o meu facão próximo lá. Meu sogro está aqui, que também anda com o facão dele o dia inteiro. Quando elas aparecem, perdão os ambientalistas, mas eu não quero que elas piquem as minhas crianças, minha esposa, eu sou defensor da minha família. Quando elas aparecem, meu irmão, pega o facão e com muita força eu dou ali naquelas cobras. Queridos, esse
Essa é a força, esse é o esforço que nós devemos ter no reino de Deus. Tem pessoas que dizem assim: eu tenho medo de servir no reino de Deus por medo de retaliação. Não, pastor, eu não vou para o Lago Norte não, lá vai ter muito demônio para expulsar. Vai o pastor Wellington para lá. Irmão, se você tiver com medo de servir no reino de Deus, é porque tem brecha na sua vida. E se tem brecha na sua vida, você precisa confessar e viver em santidade. Porque o reino de Deus, querido, a Bíblia fala que a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós vamos com essa violência, nós vamos com essa autoridade. Nós precisamos nos esforçar, queridos. Nós precisamos dar o nosso sangue pela causa do reino de Deus. Eu posso ouvir um amém? O louvor pode subir aqui comigo. Mas eu queria te colocar um retrato aqui de como a igreja de Jesus seguiu ao longo da história de forma muito rápida. Queridos, a igreja de Jesus, hoje, nós somos, atenção aqui, nós somos 2,5 bilhões de cristãos no mundo. Uau! Fala assim comigo, uau! Muita gente. Corresponde à população dos Estados Unidos e da China junto. 2,5 bilhões de pessoas. Mas eu quero dizer para você como que aconteceu isso. Como nós alcançamos essa expressão. E também quero dizer para você que nem todas as pessoas que se dizem cristãos talvez tenham uma experiência com Jesus. Mas somos 2,5 bilhões de pessoas. Mas queridos, a história conta que nos primeiros 330 anos, a igreja cresceu 50%. E desses 50% que começou com 120 pessoas, quando elas receberam o batismo do Espírito Santo. Naquela época, o Império Romano ele tinha 65 milhões de pessoas. Chegou a ter a expressão de 30 milhões de cristãos. Metade do Império Romano. Como isso aconteceu? Queridos, até o ano de 340 não tínhamos prédios. Até o ano de 1400 não tínhamos púlpitos. Até o ano de 1500 não tínhamos Bíblias. Como é que a igreja de Jesus cresceu e avançou de forma tão numérica? A igreja de Jesus, ela avançou pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia diz, não é por força, não é por poder, mas é pelo Espírito Santo. É pelo Espírito Santo. Hoje, nós somos, mundialmente, mais de 8 bilhões de pessoas. Então, fazendo as contas, e a IA me ajudou com essa conta, 8 bilhões de pessoas e somos 2 bilhões de cristãos. Ainda há 70% de pessoas no mundo inteiro que nunca ouviram falar do amor de Deus, ou que estão enganadas, indo para a perdição do inferno. Queridos, se nós cultivarmos esses hábitos, nesse ano de 2026, nós sermos intencionais, nós sermos focados, e nós sermos esforçados, você e eu, nós vamos continuar fortalecendo esse reino que é imparável, o reino do nosso Deus. Queria convidar você a ficar de pé.